Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Amados irmãos, estamos aqui semanalmente para o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste momento estamos estudando as lições do segundo trimestre do ano de 2025. E aqui nós estamos mais uma vez para esta finalidade e hoje vamos estudar a lição de número 3 e nosso convidado é mais uma vez o pastor Aurélio, pessoa que vocês que acompanham o canal conhecem e os irmãos sabem que é uma pessoa qualificada para o ensino da palavra de Deus. Eu quero pedir ao irmão Aurélio para fazer a sua saudação inicial e depois nós estaremos fazendo o estudo da lição. Irmão Aurélio, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao Bereano Pentecostal. A paz do Senhor, pastor Josué, a paz do Senhor para todos os ouvintes que participam, né, deste canal. É uma bênção, né, podemos compartilhar com os irmãos essa ajuda, né, esse subsídio para aqueles professores que vão ministrar a lição de número 3, né, que é a verdadeira adoração, muito interessante. Ali é o capítulo 4, né, que vai ser estudado, né, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, e eu acredito que seja uma bênção e nós temos aqui com certeza algumas coisas, alguns assuntos importantes que vão facilitar para a compreensão da sua aula, né, no desenvolvimento da sua aula agora para o domingo que vai acontecer, né, passando esse domingo. Dia 20. No dia 20 vai ser, né? Então, me sinto feliz, mais uma vez, de poder colaborar aqui com este canal. Amém, irmão Aurélio. A alegria, a satisfação é toda nossa. Eu quero só aqui, mais uma vez, informar os irmãos sobre a temática que estamos estudando neste segundo trimestre. E o Verbo se fez carne, né? E Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho de João. Aliás, estamos estudando Jesus, né, dentro do Evangelho de João, sob a perspectiva do apóstolo João. O comentarista das lições deste trimestre é o pastor Elienay Cabral. A lição de número 3, ela traz como título a verdadeira adoração. Como o irmão Aurélio já disse, né, nós vamos estudar o capítulo 4 hoje, o encontro de Jesus com a samaritana. O texto áureo está nos dizendo assim: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos de 5 a 7, versículo 9, versículo 10 e depois versículos 19 a 24. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Segundo, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o terceiro é integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Amém? Amém. Aurélio, nós vamos estudar nesta oportunidade sobre a verdadeira adoração. Hoje tem muita confusão sobre isso. Eu acredito que a lição ela é oportuna, né, demais para que possamos estar trabalhando essa temática. Vamos aqui à primeira pergunta, a pergunta de introdução. Muito bem, certo? muito bem. E aqui a questão é: de que forma a lição presente ela pode contribuir para a compreensão
deste tema tão importante, né? Muito bem. Muito bem, nós separamos aqui algumas coisas interessantes, bem objetivas, e respondendo a pergunta, né, de que forma a lição pode contribuir, né, para com a compreensão deste tema importante, que é esse que nós estamos trabalhando, é o capítulo 4, né, o encontro de Jesus com a samaritana, está aí os 3 pontos da lição, vocês estão vendo aí na tela, né? Então, qual seria a nossa resposta a essa pergunta importante, né? Muito bem. O que eu posso, assim, introdutoriamente dizer é que nesse tema ou nesse texto nós encontramos na pessoa da mulher samaritana uma alma sedenta. É verdade, né? E aí nós sabemos, né? Salmo 42, como está escrito aí, versículos 2 a 4, ele fala, né? A minha alma tem sede. Então, toda pessoa, todo ser humano, até mesmo descrente, ele tem uma sede dentro dele, ainda que ele não saiba, mas ele é sedento de Deus sem saber, certo? O segundo tópico interessante que nós podemos entender nesta lição, já introdutoriamente, com respeito a essa mulher, é a incompreensão sobre a divindade. Apesar de ela, né, ser descendência de Abraão, mas como vivia separada, era da parte dos samaritanos, havia uma incompreensão, como até o dia de hoje ainda existe, nós vamos ver lá na frente alguma coisa sobre isso, né? Uma incompreensão sobre quem é Deus. Como ainda hoje nós podemos ver que os judeus ainda estão precisando de uma compreensão, de uma iluminação. É aquilo que Paulo diz, o véu ainda está posto sobre ele, né? Então nós vamos ver, eu não vou ler todos os slides, porque, né, perde muito tempo, mas pelo menos os tópicos a gente vai trabalhar em cima, né? Então, a alma sedenta da mulher samaritana, uma incompreensão que a gente vai ver exatamente sobre a questão de Deus, sobre a divindade, né? E em terceiro lugar, nós vamos agora ver o seguinte, a adoração, o que significa, né? Então, a lição, ela, como está escrito, ela é muito importante, ela nos orienta a importância, né, de nós entendermos qual é o real sentido da verdadeira adoração. Porque hoje em dia se adora tudo, menos Deus. E então, essa lição de hoje ela é importante porque ela vai nos ensinar, né, o significado real da verdadeira adoração, né? Em quarto lugar, introdutoriamente, nós temos aqui também uma coisa interessante, na adoração da mulher samaritana. Era uma adoração destituída da verdade. A mulher, você vai ver, nós vamos ver lá na frente, o questionamento dela com Jesus. Inclusive, pastor José, tem uma música do Sérgio Lopes com a Fernanda Brown, acho que é Fernanda Brown, a mulher samaritana. Rapaz, é muito interessante. Vocês precisavam ouvir essa música, né? O questionamento dela, né? Jesus pedindo água a ela e Jesus dando a ela outro tipo de água. É bonito, assim, um debate, né? Jesus e a mulher samaritana dá exatamente nisso, né? Então, nesse caso aqui, a adoração destituída da verdade. Ela adorava, mas não sabia quem estava adorando de verdade. Da mesma maneira, os judeus também em Jerusalém estavam adorando de maneira errada. É tanto que quando ao encontro dele com a mulher samaritana, Jesus disse, olha, vai chegar um dia, mulher, que nem aqui, no Monte Gerizim, nem lá é o lugar certo. Vai chegar um dia que o adorador vai ter que ter outro tipo de adoração, né? Então, a adoração destituída da verdade, era isso que estava acontecendo, né? Em quinto lugar, eu coloquei aqui, achei interessante isso aqui, sem geografia e sem rituais, porque hoje, a verdadeira adoração nossa hoje, ensinada por Jesus no capítulo 4, ele diz que é em espírito e em verdade. Então, quando ele diz que é em espírito e em verdade, significa dizer que não tem local certo. Não é verdade? Uhum. E nem tem ritual certo. Hoje é que estão por aí inventando um bocado de ritual, nas igrejas por aí, algumas, né? Mas não existe ritual específico para se adorar a Deus e nem local apropriado. Ah, mas a minha igreja, o templo, não tem nada a ver. O templo é você. E em sexto e último lugar, nós vamos ver aqui exatamente, nós vamos ver na lição, mais na frente um pouquinho, que como é introdutório, o dualismo da verdadeira adoração, né? Que é exatamente, ele está explicando aqui, que a verdadeira adoração ela deve ser feita de duas maneiras, em espírito e em verdade. Então, são essas coisas que nós vamos, no decorrer
da lição, vamos trabalhar de acordo com essa introdução que a gente fez aqui agora. Então, essa é a nossa resposta à primeira pergunta, que é de que forma? Exatamente, repetindo, nós vamos entender o que é uma alma sedenta, a incompreensão das coisas de Deus, o que é que significa a palavra adoração, no bom sentido mesmo, não é isso? Uhum. E vamos ver também a questão da distorção da adoração verdadeira, vamos ver isso. E, como eu disse agora há pouco, né, não tem local certo e nem tem ritual certo. É pelo Espírito que se cumpre a última parte. Quando é feita em Espírito e em verdade, você está no local certo e está o quê? Fazendo o ritual que Deus quer. Amém. Bom, o irmão Aurélio já nos apresentou aqui um resumo, né, do que vamos aprender, do que vamos estudar nesta lição. Eu convido você, meu amado, a ficar conosco até o final, porque certamente vai ser muito proveitoso e enriquecedor. Eu também te peço, desde já, que deixe o like aí no nosso vídeo, curta, comente e compartilhe este vídeo e você estará nos apoiando. Aurélio, a segunda pergunta, aliás, a primeira, né, que é baseada no primeiro tópico, já falamos da introdução. O primeiro tópico traz como título o encontro em Samaria e duas lições preciosas. E assim, por que Jesus teve que passar ali em Samaria, né? A Bíblia diz que era necessário, foi-lhe necessário passar por Samaria. Tem ali uma situação, né, que quem estuda mais entende que há um problema ali naquela região, naquele território. Eu quero que o senhor traga o esclarecimento, né? E desse diálogo que Jesus teve com aquela mulher, que ele encontra aparentemente ali de forma casual, né? Acho que foi um encontro casual. A gente sabe que não existe casualidade para Deus, né? Para Deus, e Jesus também não trabalha com isso, mas parece, né? Parece. E aí, o que se pode extrair aqui de lições importantes nesse diálogo, né, com a mulher do povo, uma mulher simples, mas que ali o Senhor trouxe lições tão importantes, né? Até o dia de hoje. Muito bem, tá com a palavra. Vamos lá. Vamos deixar aqui logo o slide, a gente vai trabalhando com o slide, né? A pergunta que ele fez foi: por que Jesus teve que passar por Samaria, né? Uhum. E era-lhe necessário passar por Samaria. Por que? Pergunta. Então, vocês estão vendo aí, eu coloquei algumas coisas interessantes para facilitar. Esse mapa aqui do lado esquerdo, de onde você está vendo, mostra exatamente a distância, né? Que era mais ou menos uns 120 quilômetros, né? Da Judéia até a Galileia, né? E, geralmente, as pessoas não queriam, os judeus não queriam passar ali onde tem o nome Sicar, que exatamente ficava na Samaria, Siquém, né? Que é a antiga Siquém, exatamente. Né? Então, ficava mais distante, a pessoa teria que passar o quê? Teria que, deixa-me ver aqui, teria que fazer arrodear, ir por mais distante. Passando por dentro de Samaria, você economizava alguns quilômetros e até tempo, né? Mas pessoalmente, eu acredito que foi proposital, né? Porque, como você acabou de dizer, para Deus não existe coincidência, né? Então, eu acredito que Jesus Cristo queria mesmo passar ali em Samaria, porque, na minha opinião, estava chegando o momento em que era hora de pregar o evangelho para os samaritanos, né? Bom, a pergunta é, né? Por que ele teve que passar? Então, respondo dizendo que foi proposital. Agora, no meu entender, ele faz questão de entrar ali por Samaria, que ele podia ter ido por fora, andado um pouquinho mais, mas ele resolveu ir por dentro. Para quem não sabe, você está vendo aí esse poço, a gente chama hoje na cacimba, né? A gente conhece como cacimba, mas isso era o poço de Jacó. Eu não sei bem se na época de Jesus era igual isso aqui, porque isso aqui hoje tem lá, em Israel, né? E ali do outro lado, a foto, nós estamos vendo aqui a foto do outro lado ali, a região de Siquém, que Samaria ficava exatamente ali, Siquém ficava entre os dois montes,
Gerizim, que é o Monte Verde, você está vendo aí, e Ebal, que era o Monte Seco, né? Então, tá aí embaixo eu coloquei, a distância era de 120 quilômetros. Exatamente. Hoje é locais de turismo, né? Não, aqui, essa parte verde, toda onde está verde aí, tudo é o Monte Gerizim. E do outro lado é o Monte Ebal. Nós vamos ver lá na frente que foi exatamente aqui que Jesus Cristo, aliás, que na época de Moisés houve o ritual das bênçãos e das maldições, né? Então Jesus ele chega ali naquela localidade e interessante, nessa hora ele se encontra só, né? Uma coisa assim muito, muito particular. E ele se encontra com a mulher samaritana e ele sendo, né, o Deus Todo-Poderoso, a água da vida, teve sede, né? Parece assim um paradoxo, né? E ele vai e pede à mulher samaritana a água. E eu acredito que isso foi proposital e, podemos assim dizer, esse é o pontapé inicial para o diálogo. O pretexto para o diálogo, né? Eu não vou ler tudo porque os irmãos estão assistindo, então devem estar lendo, né? Lá em cima o Vale de Siquém, abaixo do poço, a localização do poço e a distância, tudinho, mostrando tudo isso aí, 120 quilômetros. 120 quilômetros, né? Da Judéia ou era da Galileia? Não, da Judéia para a Galileia. Possivelmente de Jerusalém, né? De Jerusalém até a primeira cidade da Galileia, que ninguém sabe qual era a intenção de Jesus, por onde é que ele ia, porque tinha vários. Você sabe que Jesus, o seu quartel, o seu quartel-general foi ali, né? Cafarnaum. Na Galileia, né? Cafarnaum, Corazim, Betsaida, né? Aquela região ali todinha ao lado do mar da Galileia, né? Ok? E aí, o que é que nós podemos também ver? Passe o próximo slide. Atualmente, nesse local em que Jesus se encontrou com a mulher samaritana, hoje ainda existem samaritanos, por incrível que pareça. Está aí, né? Atualmente vive comunidade de samaritanos nessa região de Siquém, né? E ficava exatamente, Josué. Aquela Aline, do Israel com a Aline, né? Sim, sim. Ela uma vez fez um vídeo mostrando aí os samaritanos. Os samaritanos, exatamente. Eles têm os rituais diferenciados. Tem, judeus, com né? certeza. Eles trabalham somente com o Pentateuco, né? Para eles a Bíblia não é a Bíblia dos judeus. O judeu tem todo o Antigo Testamento, até o livro de Malaquias, né? Eles não, eles só são os 5 primeiros livros da lei, né? E são bastante diferentes os rituais, né? Então, como você está vendo aí, atualmente, né? Essa região que outrora foi onde aconteceu o encontro de Jesus com a mulher samaritana, hoje ela continua ainda tendo israelitas, né? A descendência de Abraão, da linhagem dos samaritanos, que nós vamos já falar quem são eles, né? E aí, do outro lado, você está vendo exatamente agora com mais clareza, entre um monte e outro, está exatamente a comunidade, né? Entre o Monte Gerizim, que era o Monte Verde, e o Monte Ebal. Então, lá em Deuteronômio 28, foi quando aconteceu o momento em que Moisés levou o povo de Israel para o Monte Gerizim, e lá do Monte Gerizim, primeiro eles iam para o Monte Ebal e profetizavam as bênçãos olhando para o Monte Gerizim, que era verde, né? Depois, eles iam para o Monte Gerizim e olhavam para o Monte Ebal e profetizavam as maldições, dando a ideia de 2 caminhos. O que é que você escolhe? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Então, a representação visual é os 2 montes. Um é um Monte Verde, muito cheio de matas, né? Como você está vendo, bem verde, e o outro desértico, que não tem nada. Não, desse detalhe não. É interessante, muito interessante, né? Deuteronômio 28, né? Mas ainda... Uma espécie de teatro que Deus quis ali fazer, uma encenação, né? Eu acredito... E o povo entrando na terra, passando no meio dos 2 montes. Mostrando exatamente... E as tribos de um lado e do outro, os representantes. É porque, pastor Josué, uma coisa interessante que eu acho lindo, e eu tento, né? Claro que a gente está longe da nossa... Só Deus, a perfeição de Deus para ele ensinar, né? Mas eu gosto muito, toda a vida eu admirei um professor que trabalha com audiovisual, porque facilita. E eu vejo na Bíblia Sagrada, Jesus, eu vejo no Antigo Testamento Deus trabalhando com esse método audiovisual, porque o método audiovisual não tem desculpa.
Não, mas eu só fiz ouvir, mas não entendi. Não entendi. Com o método audiovisual você está vendo, ou você está ouvindo e está vendo, rapaz. Facilita muito mais. Então, eu creio, tenho certeza, sem medo de errar, que isso é um audiovisual de Deus. Está aqui, vocês estão chegando na terra, tem esses 2 montes. Esse monte aqui verde simboliza a bênção. Se você me obedecer, vai ser assim, assim. E o capítulo 28 diz direitinho o que é que acontece quando você obedece e diz tudo o que acontece quando você desobedece. Então, ficou mais fácil para aquela geração entender. Vixe, rapaz, se eu desobedecer a Deus, aí como é que eu vou ficar no deserto do Monte Ebal? Mas se eu obedecer, vai ter fartura no Monte Gerezim. Bom, isso é a inteligência de Deus, é a pedagogia divina, né? Mas aí, outra coisa também, que a gente também precisa, vocês precisam entender, pode passar o outro slide, é o contexto. Nós vamos falar agora do contexto histórico, né? Que é exatamente isso que você pediu. Esclarecer o contexto histórico entre judeus e samaritanos, não é isso? Por que esse conflito? Porque quando Jesus fala para a mulher, dá-me de beber, a primeira fala dela, a resposta dela é: como tu, sendo judeu, me pede águas, visto que nós não temos amizade. Você vem falar comigo, vem me pedir favor, né? Muito bem. Então, é isso aí. Quer dizer, quando você lê os evangelhos numa perspectiva do Antigo Testamento, quando você lê um texto como este, sem conhecer o contexto histórico que está no Antigo Testamento, a gente fica, vixe, mas por que eles são da mesma terra? De onde vem essa inimizade? Muito bem. Então, veja bem, nós colocamos aqui 2 pontos importantes, né? Primeiro, Samaria era uma cidade hostil aos judeus e o povo de Jesus. Por isso que aconteceu isso. Os judeus, eles faziam tudo para não passar em Samaria, não é verdade? Outra coisa, o povo de Samaria era discriminado e considerado inferior aos outros povos. Por quê? Agora vamos para o contexto histórico. O que aconteceu? Veja bem, tudo é uma questão de desobediência. Quando nós estudamos os livros históricos, nós encontramos exatamente o quê? Teve um momento em que Israel, assim, pecou tanto no reinado de Salomão. Salomão, como rei, pecou muito e houve uma divisão. Deus permitiu uma divisão. Um profeta chamado Aías entregou o recado, acho que os irmãos já devem ter lido na Bíblia, né? Rasga o manto e divide, e Deus mandou ele entregar os pedaços do manto e disse: você entrega, rasga em 12 pedaços. 2 pedaços você leva para Salomão e 10 pedaços fica com Jeroboão. Muito bem. Isso falando da divisão. Então, quando houve essa divisão, nós vamos encontrar o reino de Israel dividido em 2 reinos. O reino do sul, né? Que era o chamado reino de Judá, ficava no sul mesmo, né? Eram as 2 tribos, que era Judá e Benjamim, e as demais tribos no reino norte. O que aconteceu? Quando a gente olha para a Bíblia, lê a Bíblia, a gente vai encontrar exatamente que os 19 reis que reinaram do reino norte, todos desobedeceram a Deus. Enquanto que no reino sul, teve alguns reis, como Josias, como Josafá, né? E outros mais, uns 4 ou 5 reis que foram obedientes. Então, o reino do norte logo se dispersou. E quando foi em 722, Tiglat-Pileser fez a primeira invasão e Sargon III veio e levou os cativos para a Síria. Então, eles foram para a Síria. E os irmãos sabem que a Síria era um reino muito impiedoso. Machucava e forçava a eles, né, a crueldade de todo mundo. Então, alguns que voltaram do cativeiro assírico, eles se instalaram em Israel, certo? Nessa região de Siquém. Uhum. E os judeus de Jerusalém, quando viam isso, diziam: não, eles estão desviados. Ninguém quer conversa com eles, não. São impuros. Eles já foram puros, mas não é das 10 tribos, não é os descendentes. Não, eles estiveram lá na Síria. Se casaram. Olha aí com quem foi que ele veio. Olha, casou com a mulher da Síria. Olha quem foi que está com a pagã. Então, isso gerou uma celeuma muito grande, né? E aí o que é que acontece? Quando chega nos dias do Novo Testamento,
esse povo era conhecido como samaritanos devido ao nome, né? Moradores de Samaria. Então, nesse encontro, no meu entender, que eu acredito que é o certo, Jesus foi ali numa missão de uni-los novamente. E o mais interessante é que realmente houve essa evangelização, né? Mas hoje o que é que acontece? Hoje continuam ainda intrigados. Está aí as fotos. De um lado você vê os samaritanos carregando, isso aí é a Bíblia, né? O Torá, né? Os rolos do Torá. E do outro lado, nós temos em Jerusalém, ao lado, nas paredes antigas dos muros das lamentações, que antigamente são os últimos resquícios, né, do templo, os judeus hoje adoram lá a Deus, fazem seus pedidos. Então, quer dizer, assim como na época de Jesus havia a inimizade, do mesmo jeito continua isso, né? Então, o contexto para a gente entender essa despeita, né? Essa inimizade é isso. Se desviaram, quando voltaram, foram morar no Monte Gerizim, porque o Monte Gerizim foi o local onde Jacó realmente cavou aquele poço, né? Como diz a Bíblia, ele e seus descendentes beberam daquela água, seu gado, tudinho. Então era lá que ela morava. Então ela pensava que estava certa, e os judeus de Jerusalém se achavam que eles é que estavam certos. Aí Jesus veio exatamente para desfazer todas as intrigas e, como eu disse no início, né, e ensinar o caminho certo da verdadeira adoração. Porque nem em Jerusalém e nem em Samaria estava certo. Todos os dois estavam errados. Porque estava faltando o quê? A verdadeira adoração, que era em espírito e em verdade. Às vezes, Maurélio, assim, eu observando esse relato aqui, essa conversa de Jesus com a samaritana, do apego que as pessoas têm às suas tradições religiosas. Como né? tem, ainda hoje é. E elas terminam, pois é, todos os segmentos do cristianismo, por exemplo, hoje tem esse apego, né? Aquela defesa ferrenha. Meu movimento é o mais forte, é o mais certo. Mais importante isso, e tal. É verdade. E isso, assim, tem um aspecto positivo, né? Porque a gente tem que conservar as histórias, os princípios, os valores que a gente acredita, né? Isso. Mas tem também um ponto negativo que desune, divide, né? Termina fazendo ali aquelas trincheiras. Isso. Trincheira dos... Por exemplo, vou trazer aqui uma coisa bem nossa, né? Dos reformados. E os pentecostais, e agora os neopentecostais. A gente termina criando isso daí. Mas, e no tempo de Jesus havia essa barreira aí. Era grande, Jesus, muito grande, muito grande. Fale aí da conversa de Jesus isso, com a mulher. É verdade. A importância desse diálogo. Quais lições? Certo. Essa foi a segunda pergunta. Agora tem a terceira, né? Ainda, né? Continuando. Ainda está dentro dela. Ainda está dentro né? ainda, na primeira parte. Qual é? Quais as lições que Jesus tem assim, muito traz? bem. Eu fiz que isso aqui não está na revista, é algo à parte que vai ajudar muito a gente entender, e até porque a gente vê como Jesus Cristo tinha uma pedagogia diferente da nossa e também a sua maneira de evangelizar. Olha, eu coloquei aí, vocês estão vendo aí de lado, 2 diálogos diferentes. Jesus sabia diferenciar as etnias, é isso que nós precisamos. E dentro da nossa, é como você acabou de falar, muitas vezes nós só achamos que nós estamos certos. O movimento de fulano está errado, o meu é que está certo, a minha igreja salva, a sua não salva, mas olha aí como é que Jesus faz. Olha, tem três pontos importantes aqui para a gente entrar aqui na diferença de como foi que Jesus trabalhou com a mulher samaritana e como foi com Nicodemo, porque é interessante que até com um capítulo após o outro. A lição 2, ela vai falar sobre o quê? Sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. A lição 3, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. São 2 encontros totalmente diferentes, mas com a mesma finalidade: ensinar, evangelizar e preparar as pessoas para Deus. Então, o que é que eu fiz? O que é que nós podemos entender? O que é que eu coloquei ali? Jesus, ele era sensível às necessidades, né? Alheias, com bastante simpatia. Jesus não era como a gente, não. A gente só é simpático se estiver de acordo com a gente, né? Então, Jesus era simpático tanto
tanto foi simpático para Nicodemos, como foi simpático para a mulher samaritana, né? Em segundo lugar, Jesus ele tinha métodos diferentes de acordo com o tipo de pessoa com que ele ia evangelizar. Isso é muito importante. Por isso que eu costumo sempre dizer, pastor José, que às vezes nós temos dificuldades, não é de ganhar almas, é de segurar as almas dentro da igreja. Evangelizar até que não é tão difícil, não. Agora, conviver com as pessoas que vêm para dentro da igreja e aceitá-las como elas são, que é difícil. A gente quer logo que a pessoa já entre na igreja convertida, e não é assim. Há um processo a ser feito, né? E é isso que Deus quer. E por último, em terceiro lugar, Jesus também sabia diferenciar, que isso a gente também tem essa dificuldade, pastor Josué, costume e doutrina. Tem gente que não diferencia uma coisa da outra. Nem tudo que é costume é doutrina. E nem tudo que é doutrina é costume. A gente tem que entender, saber que doutrina é doutrina, costume é costume, né? Então, eu fiz essa... há muito tempo atrás, na época, eu acho que eu ainda estudava teologia quando foi feito um trabalho de pesquisa e eu guardei, rapaz, eu nem sabia que tinha mais isso. Mas no computador é uma benção, viu? Se fosse no papel, já tinha ido embora há muito tempo. Mas a gente hoje tem um arquivo, guarda tudo, e eu sou muito cuidadoso. Então, o que é que nós encontramos? João 3 e João 4. Até em seguida, né? Bem interessante, né? 3, 4, né? Em João 3, nós temos um homem religioso. Em João 4, nós temos uma mulher pecadora. Olha aí, viu como é interessante, né? Em João 3, Jesus, o homem religioso foi quem foi para Jesus. No João 4, Jesus foi para a mulher pecadora. No João 3, o acontecimento foi à noite. Por quê? Porque Nicodemos, para conversar com Jesus sem ter nenhum problema com seus partidários, preferiu ir à noite. À noite ninguém dava conta de nada, né? Não era tão iluminado como hoje, né? Já o encontro com a mulher samaritana foi de dia, à luz do dia, e olhe, bem dia mesmo, meio-dia em ponto, né? Foi quando ele se encontrou com ele, né? Lá no João 3, a necessidade era de nascer de novo. Bem espiritual, né? Nascer de novo, que nem ele entendeu, né? Já com a mulher samaritana, foi a água da vida, né? A mulher, né? Não queria dar a água e Jesus disse, mas eu tenho uma água para lhe dar. O mote da conversa. O mote da conversa, né? Exatamente, né? Outra coisa, Nicodemos, no João 3, ele conhecia Jesus, ele sabia que era Jesus. Já tinha visto falar, né? Lá com a mulher samaritana, em João 4, ela nunca sabia quem era Jesus. Depois da conversa, depois de tudo, é que ela vai entender que estava conversando com o Messias, porque Jesus se revelou para ela, né? Muito bem. Em João 3, Nicodemos faz perguntas a Jesus. Ao contrário do capítulo 4, a samaritana, Jesus é quem fazia as perguntas para ela. Você está notando como é interessante a maneira como Jesus trabalha? Quer dizer, ele não usou o mesmo método de Nicodemos para a mulher samaritana. Ele muda completamente, né? Número 7. Para Nicodemos, que foi usado? A lei de Moisés, não é isso? Foi a lei de Moisés, né? Para a mulher samaritana, Jesus usou o quê? O dia a dia, a situação cotidiana, né? No Nicodemos, no capítulo 3, era da mesma cultura. Ele pertencia, era judeu, né? Tudo ali, né? Realmente, né? Da linhagem judaica, né? Ok? Já a mulher samaritana já era de uma cultura diferente, que era exatamente como eu acabei de falar agora há pouco, né? Ela pertencia a um grupo de pessoas que haviam sido dissidentes dos que vieram da Síria, né? Desviados, casados com estrangeiros, claro. Pagão, aquela mescla, muito bem, isso mesmo. Totalmente diferente, né? Cultura diferente, enquanto com Nicodemos era da mesma cultura, né? Aí nós temos o quê? Número 9, a mensagem para Nicodemos, ela atingiu a cabeça. Ela não foi direto. Por que não foi direto na alma e no coração? Porque ele não entendeu. Quando Jesus fala do novo nascimento, ele entendeu um nascimento físico. Diz, como é que pode? Dessa idade dá para nascer de novo? Quer dizer, ele não entendeu, né? Já quando chega na mulher samaritana, já foi diferente. A mensagem, ela atingiu o coração. Interessante, pastor José, que eu observo como é que Deus trabalha.
Parece que os pagãos eram mais dispostos a entender a mensagem do que os próprios religiosos. Os pecadores. Os pecadores, né? Porque, veja bem, esse mesmo caso aqui nós encontramos em Mateus 15. O encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. E olhe que aquele encontro ali foi pesado. Jesus voltou, foi quente. Eu não vim para vocês, não. Eu vim foi não de Israel. tratou com simpatia. Não, aí não houve simpatia. Aqui não. Aqui está havendo simpatia. Mas a mulher foi tão abençoada que entendeu. Porque quando você entende... É isso que eu costumo sempre dizer. Nós precisamos trabalhar mais com o coração do que com a mente. Primeiro o coração para depois a mente. Porque se você entrar com a mente primeiro, poderá atrapalhar a fé que vem da alma, né? Número 10, o que é que aconteceu aqui? Ele chamou Jesus de mestre, não foi assim? Uhum. Foi, chamou Jesus de mestre. Rabi. Rabi, né? Que já veio isso aí também, né? Já ela chamou o quê? Jesus de profeta. Por quê? Porque Jesus atingiu em cheio. Né? E disse, olha, mulher, vai lá e chama teu marido. Aí ela foi e disse, Senhor, não tenho. Aí Jesus foi e disse assim, disseste bem. Porque 5 tu já tiveste, o que agora tu estás não é teu. Aí ela disse, não, isso tem alguma coisa diferente aqui. Esse homem aqui não é qualquer um, não. Isso aqui é um dos profetas, possivelmente, né? E por último, para a gente encerrar, no número 11, com Nicodemos, Jesus teve que ser mais espiritual. Jesus usou mais a questão da espiritualidade. Já com a mulher samaritana, ele teve que usar as coisas materiais. E qual foi o instrumento material que ele usou? A água. Usar a água para poder falar de uma água diferente que a gente precisava dessa água, né? Mas, respondendo ainda a essa pergunta que foi feita, ainda tem uma parte importante, né? Quais as lições? A primeira, nós já falamos alguma coisa e nós temos agora 2 lições que essa parte aqui pode nos ensinar. Quais são elas? Primeiramente, Jesus, ele é o Senhor que desfaz inimizades históricas. Jesus não trabalha aonde tem desunião. Essa aqui é uma realidade, falando exegeticamente para hoje, né? Então, hoje, muitas vezes, Deus não opera no nosso meio por falta de quê? Por falta de amizade. Porque eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor, né? O mais, né? E aí Deus não está nesse meio, né? Então, aqui, nesse encontro aqui, nós encontramos aqui o quê? Jesus Cristo desfazendo as inimizades, né? E aí, o versículo que a gente viu no 9 diz, a mulher disse, então disse a mulher, como sendo tu judeu, olha como é que começa a coisa. Me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí está em parênteses, né? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano, foi o que a gente acabou de falar, a questão contextual, né? O contexto, né? E por último, né? Respondendo aqui essa última parte, abriu os olhos para uma visão, foi o que aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana, pastor Josué, eu vejo uma diferença muito grande dela para o Nicodemos, apesar de Nicodemos ser um doutor da lei, mas o Nicodemos saiu ainda sem entender. Ele vai entender depois. Com o tempo é que ele vai, né, notando que realmente Jesus Cristo era diferente mesmo em tudo. Mas a mulher samaritana, ao final deste diálogo, ela já saiu com a visão aberta. E a prova... Digamos que a conversão de Nicodemo foi progressiva, lenta, né? A dela foi instantânea. A dela foi muito bem, desse jeito. Então disse a mulher no 15, né? Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede. E ela já estava entendendo que não era mais a água líquido, né? Que Jesus estava falando. Ela já estava entendendo que realmente ali Cristo estava falando de outra coisa. E a prova é que quando ela sai dali, ela já sai o quê? Evangelizada, evangelizando. Isso aí é que me chama mais atenção, é isso. Ela sai dali evangelizada, já evangelizando e já deixando, pastor Josué, um cenário pronto para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o avivamento de Samaria. Começa ali. Glória a Deus. Amém. Foi uma boa conexão. Não, com certeza. Muito bem, Morelli. Agora nós vamos continuar. Certo. Vamos para o segundo tópico, né? O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ali naquela conversa, Jesus trouxe realmente assim lições preciosas sobre o que é a adoração verdadeira, né? Que agrada a Deus.
E é incrível que tenha sido para uma mulher simples, uma mulher do povo, inclusive uma mulher com um histórico de uma vida aí pregressa, não muito bonita, né? Verdade, não foi numa sala de teologia, de teólogos, não foi... Nem foi com professores, né? Não é? PhD, nem tanta coisa. A nossa pergunta, o que Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração para aquela mulher? E para nós, para todos nós. Muito bem. Então, eu lendo essa revista, inclusive há muito tempo atrás, eu fui até uma vez e preguei sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, um sermão que eu tenho até lá em casa que eu elaborei, sabe? Então, o que é que eu posso entender com essa pergunta? O que é que Jesus ensinou sobre a verdadeiração do diálogo? Bom, o que eu posso entender, eu coloquei aí. A base verdadeira, aliás, a base da verdadeira adoração reside na narrativa do Calvário. Isso está na revista. Sacrifício substitutivo de Cristo. Então, olha, veja bem, vê se você consegue entender, você que está nos ouvindo. De nada vale a minha igreja, o meu culto ou o meu trabalho ter todos os aparatos que eu preciso para fazer um culto, se a minha adoração não tiver como foco isso aqui, o Calvário. E para que eu possa adorar a Deus como Ele quer, olhando para o Calvário, eu tenho que ter a mesma mente da mulher samaritana e não a de Nicodemos. Hoje muita gente tem dificuldade para entender o que foi que aconteceu na cruz. Você vê que hoje em dia até os próprios... Católico eu nem digo nada, tudo bem, mas até os próprios evangélicos, né, têm dificuldade de entender o que é que Jesus estava fazendo naquela cruz. Por que que ele... Teve que morrer. Por que que ele, sendo tão poderoso, uma pessoa que ressuscita o morto, uma pessoa que faz milagres, não poderia, como está escrito na Bíblia, não poderia ele se salvar daquilo? Então, para nós entendermos isso aí, e esse pano de fundo servir para a nossa adoração, nós temos que partir deste princípio aqui. O que aconteceu? Está aqui. Eu coloquei Colossenses 2,14, a dívida foi paga. Aí Paulo confirma isso falando na sua carta aos Colossenses. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-os do meio de nós, cravando na cruz. Então, o que é que Jesus está fazendo ali na cruz? Exatamente nos substituindo. Por isso que a morte dele, na teologia, ela é chamada de morte vicária. E a palavra vicária significa substituição. Então, Jesus estava substituindo os pecadores ali na cruz. Porque se Deus fosse julgar os pecadores, nenhum de nós estava aqui agora. Estava todo mundo morto no inferno, né? Mas não. Alguém toma a frente, recebe toda a punição. É preciso a gente entender isso. Ele recebe a punição, porque eu já vi pregador dizer que Jesus recebeu foi os pecados da gente. Está errado. Se ele recebe os pecados, ele ficaria pecador. Como poderia salvar os pecadores em pecado? Não. Ele não recebe nenhum pecado de ninguém. Apenas os pecados estavam sobre ele na forma de julgamento. Então, o que é que acontece? A questão aqui, bem interessante, que faz parte da revista. O que é essa adoração que Jesus ensinou em espírito e em verdade? Eu coloquei aí os dois lados, para vocês entenderem melhor. O que significa adorar em espírito e o que significa adorar em verdade. Então, vamos lá. Primeiramente, o que significa adorar em espírito? Isso deve o quê? Estar alinhado com Deus. Em espírito, alinhado com Deus. Primeiro, porque Deus é espírito e eu, como ser humano, não sou espírito, mas tenho um espírito dentro de mim. Não é verdade? Então, eu tenho que me alinhar. Só poderá haver adoração se eu verdadeiramente adorar a Deus em espírito. Em verdade, basear a adoração na verdade de quem é Deus. Como é que você pode adorar a Deus se você não conhece Ele? Que Deus é esse que você adora? Como nós estamos vendo hoje, essa quantidade de linhas de pensamento de Deus, unicistas, unitarista, aquela coisa toda, desprezando a Trindade. Em espírito.
ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém adora a Deus só por adorar. Tem que haver alguém que o guie para aquilo, lhe ensine, que é o Espírito de Deus, né? Do outro lado, em verdade, viver de acordo com os princípios de Deus, porque você não pode adorar a Deus na igreja e depois que sai da adoração, vai fazer tudo que está errado. Por isso que Paulo ensina o culto racional, que é o culto 24 horas. Eu acho que é o maior equívoco das pessoas em relação à adoração. Está todo mundo ali, aí depois está todo mundo daquele jeito. Adorou, mas... Fez a sua parte, né? É. Outra coisa, terceiro, está disposto, no espírito, está disposto a adorar de forma profunda e sincera. Profunda e sincera. Não é só da boca para fora. Não é só falando. É o coração que está gemendo. Está lá dizendo, meu Deus, será que eu mereço estar aqui nessa hora? Será que... É bom demais, né? Quer dizer, isso aí é que é adoração. Deus se agrada disso. Por quê? Porque quanto mais Salmo a gente se humilha, 42, né? mais sinal de que a gente está sendo modificado. Alguma coisa está mudando na gente, né? Na questão da verdade, viver de acordo com a verdade revelada nas Escrituras e em Jesus. Porque tem muita gente adorando aí os deuses, né? Ou até mesmo a Deus que diz que é Deus, mas de forma errada. Então, essa verdadeira adoração, ela tem que ser revelada. É Deus que nos leva. Pastor Josué, eu aprendi, essa experiência eu conto e aprendi. É difícil uma madrugada para não me levantar. É raro. Toda madrugada, 3 horas, 2 horas, dependendo. Deus mesmo tira aquele sono e eu me levanto e eu leio uma passagem bíblica. Eu leio a Bíblia o ano todinho. Então tem passagem que me chama mais atenção e aquela que me chama mais atenção, na hora que eu vou orar, eu oro usando as palavras daquele texto. Aí sim vem a inspiração, rapaz. É uma coisa assim tão maravilhosa. Então eu acredito que isso é uma maneira da gente se enquadrar naquilo que Deus quer. Você está o quê? Buscando a Deus dentro da palavra. Porque não tem outra palavra a não ser a Bíblia, não é verdade? Outra coisa, do lado do espírito, abrir mão de desejos e intuitos naturais. Isso aqui que é o mais difícil da nossa vida, é isso. E a gente abrir mão daquilo que a gente gosta. Às vezes eu sei que são coisas que não são tão prejudiciais, né? Mas quando você adora a Deus, quando você realmente coloca um propósito, então muitos desejos têm que serem vencidos. Você tem que... Não, por amor a Cristo eu não vou mais fazer isso. Eu sei que não é tão grave, mas eu vou me policiar, eu vou tentar, sabe? Melhorar, né? E na parte da verdade, ser devidamente informada. Olha como é interessante isso, né? Quer dizer, Jesus ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, se eu estou adorando de maneira errada, está faltando verdade. Não está tendo uma verdade como é para ser, a verdade mesmo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sou a materialidade do caminho, da verdade e da vida. Se você quer ver o caminho, está aqui eu. Caminho. Esse é o caminho, sou eu. Por isso que ele disse, ninguém vem, ou ele diz, não vai, diz, vem ao Pai se não for por mim. E por último, em espírito, está em relação íntima com Deus. Isso aqui também é outra coisa difícil, né? Você manter uma intimidade com um ser que você não pode ver, que você não pode tocar, não é palpável, mas pode haver essa intimidade. Por que que pode? Porque Moisés, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara. Aí você diz, parece uma contradição, como é que Deus falava com Moisés cara a cara, se Deus era espírito, Moisés era carne, era ser humano, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e agora Moisés... Olha aí, isso aí fala de intimidade espiritual. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Eu não toco em Deus, mas eu sinto Deus tocar em mim. E na questão da verdade, por último, para a gente encerrar, está com a vida alinhada com aquilo que as Escrituras dizem. Para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso estudar a palavra. Não adianta só ler a Bíblia e não estudar. Não adianta só ler a Bíblia o ano todinho e não tirar tempo para meditar naquilo que você leu. Porque a meditação é onde acontece o milagre do entendimento. Tem gente que lê a Bíblia há 40, 50 anos atrás por ler. Mas não é só isso.
Eu tenho que ler, eu tenho que mastigar, eu tenho que triturar para que aquilo ali faça efeito, assim como um alimento. Quanto mais eu trituro, melhor para a minha digestão. Então, esse é o meu entendimento de espírito e verdade. Assim, de forma também simples, eu sei que o senhor trouxe assim, essa comparação muito interessante, né? Sim, sim. Esses estudos comparativos, eles ajudam muito na compreensão aprofundada. Ajuda. A gente pode dizer assim que em espírito, Jesus quer dizer que tem que ser algo que vem de dentro, que vem do interior, que não é somente exterior, labial, né? Eu sei que engloba mais coisas, mas trazendo aqui uma visão mais simplista da coisa, né? Sim, sim. E em verdade é em sinceridade, ou seja, tem que também estar na vida. A adoração, ela não é uma coisa só do instante ali do culto. Tem que se aliar uma coisa com a outra. Como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, né? Que a gente deve... Culto racional. O versículo todo, rogo-vos, pois, irmãos, pela que compaixão, apresenteis o vosso corpo, como né? sacrifício vivo e adorar, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Quer dizer, ali a gente tem que ter uma vida de rendição, uma vida de adoração, né? É verdade. Não é só a adoração... No dia do culto. Não é só no dia do avivamento. Não é só no dia do avivamento, né? Não é aquela adoração formal. É verdade. Mas nós certeza. somos realmente... Porque a maior expressão de adoração no Antigo Testamento eram os sacrifícios, né? Que eram oferecidos ali, os sacrifícios dos holocaustos, mas havia outros tipos de sacrifícios. Então, assim, quando a pessoa chegava ali e ofertava aquele animal que era queimado, aquela gordura, então ali Deus aceitava a adoração, havia uma simbologia naquilo ali, né? Que Deus aspirava, que Deus sentia aquele cheiro bom, isso, né? E assim na nossa vida. A nossa vida deve exalar a santidade de Cristo. Com certeza. E aí a nossa adoração ela é aceitável. Ela é aceitável diante de Deus mediante essa sintonia entre o espírito e o corpo, entre o espiritual e o material. Né? E tem mais uma coisa ainda, confirmando isso tudo. A diferença do Antigo Testamento para o Novo é que no Antigo se oferecia o sacrifício morto. Hoje é vivo. Por que é vivo? Como é que é vivo? Aí tem que ser o carneiro vivo, hoje não tem nada de carneiro. Hoje, o próprio holocausto é você. Mas eu vou ter que ser colocado na grelha? Sim. Espiritualmente falando, você tem que ser assado no fogo de Deus. Nicodemo, eu tenho que não. Ser sacrificado. Aproveitando aqui a brecha, né, que é importante, foi, né, muito interessante a gente concluir. O que é que eu ofereço hoje a Deus? Eu ofereço exatamente o quê? Tudo é o meu ser inteiro, integral. Senhor, tu sabe, eu sei que tu me recebe como eu estou, mas eu sei que eu sou cheio de falhas. E eu quero exatamente nessa hora colocar no altar todas as minhas falhas. Queime essas falhas, queime essas coisas que eu penso, essa parte negativa da minha natureza pecaminosa. Me ajuda. Isso aí é que é a adoração verdadeira, é essa. Não é fazer como o fariseu. Senhor, te dou graças porque eu já... Né? Tem gente que às vezes pode pensar assim, não, eu já sou crente, né? Deus acha bonita a minha oração. Não, tem nada de bonito. Bonito é só Jesus. Aurélio, é bom meditar nessas coisas. É bom a gente demais. vai estudando, mas a gente também vai se envolvendo. Muito Mas vamos bem. Agora à terceira e a última Terceira pergunta, que é o terceiro ponto. É bem mais objetivo, assim, né? Esse estilo. É interessante, né? A adoração bíblica, né? A nossa pergunta é o que é realmente a adoração bíblica, conceito, né? O conceito. Aí o senhor vai trazer a definição, né? A etimologia da palavra, a definição. Pronto. Bom, eu vou usar aqui mais a palavra que eu coloquei aí, que é usada no Novo Testamento, que é a palavra proskino, né? Claro que também a palavra sar, né, do hebraico também, todos os dois têm significa a mesma coisa, né? Então, como eu coloquei aí, está sublinhado, né? Ambos esses textos,
eles enfatizam ato de prostração e reverência. Porque, veja bem, interessante, essas palavras, pastor Josué, que se encontram no léxico, se eu não conhecer o contexto, dá problema para interpretar. Por exemplo, segundo as Testemunhas de Jeová, eles fizeram uma modificação no texto de 1:6 de Hebreus. O texto original tem a palavra prosquinam. E aos anjos de Deus o adorem. A palavra prosquina é usada. O que é que eles fizeram? Eles foram para o léxico e viram que a palavra prosquinam, ela também tem significado de venerar, honrar, prestar homenagem. Muito bem. Todas essas palavras estão dentro do significado da palavra prosquinam. Mas como é que eu vou diferenciar, reverenciar, prestar homenagem para adoração? Vê se vocês entendem. Eu posso homenagear meu pastor? Não só posso, devo. No dia do aniversário dele e também na vida, né? Posso reverenciar? Sim. Posso honrar? Sim. Posso prestar uma homenagem? Sim. Mas eu posso me dobrar diante do meu pastor? Não. Por quê? Porque só posso me prostrar diante de Deus. Então, o que vai fazer a diferença de prosquíneo como reverência, como prestação de homenagem e como adoração, indo para o contexto. Por exemplo, Jesus Cristo, quando aparece essa palavra adoração, que é prosquíneo, eu vou entender que realmente é adoração. Por quê? Porque Jesus Cristo foi adorado muitas vezes na Bíblia Sagrada. Pequenininho, os magos do Oriente o adoraram como Messias. No templo, Ana e Simeão o adoraram. O leproso o adorou. E se você for andar na Bíblia todinha, Paulo vai mostrar Cristo como Deus. Pedro vai mostrar Cristo como Deus. João nem se fala. O próprio evangelho que nós estamos estudando, o evangelho joanino, é um evangelho altamente teocêntrico. Além de cristocêntrico, ele é teocêntrico, porque Cristo é Deus e está no evangelho de João. E as primeiras palavras do evangelho de João é o Logos. No princípio era o Logos. Isso aí já está dizendo tudo, né? Então, o conceito de adoração na Bíblia, nós colocamos aí, mas é muito mais do que isso, a profundidade, né? Então, nós ficamos com o 23. Mas a hora vem, como Jesus disse, e agora quer dizer, ele estava falando para quem? Para a mulher samaritana. E a hora vem, quer dizer, vai chegar a hora. E agora já que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós vimos o que é adoração em espírito e em verdade. Não é a mulher samaritana lá no Monte Gerizim dizendo que aprendeu com Jacó. Não é os judeus lá em Jerusalém dizendo, não, eu aprendi com Gamaliel, eu aprendi com os nossos mestres. Não, todos os dois estão equivocados. Aí Jesus vai dizer, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Como eu falei agora há pouco, repetindo, né? Não existe local geográfico e nem existe um ritual para aquilo. Deus é quem dá o local e o ritual. Amém. Terminou, hein? Aí nós temos agora o conceito, né? De adoração. Sim, aí aquela outra palavrinha aqui, que é latria, latreia. Ah, sim, latreia é o serviço. Desculpe, faltou mesmo. Pronto, bem. Com respeito aí a questão a adoração, né, que nós falamos, né, a questão de adorar no sentido prosquino, e latreia é o serviço da adoração. Que tipo de serviço eu vou fazer? Como é que vai ser o meu serviço de adoração? Latreia está aí, ó. Culto a Deus e um ato de servir. Por exemplo, eu coloquei aqui, eu não sei se vai dar tempo, ainda tem quanto tempo ainda, Josué, ainda? Estamos já nos finais mesmo. Estamos no final, né? Eu coloquei aqui exatamente que era essa parte aqui, não sei, acho que vai dar tempo ainda, né? Qual o conceito? É o próximo slide, pula aí, vai ficar melhor de explicar. Aí. Quais são as leis? Isso aqui não está na revista, isso é um curso para o professor, para você melhorar mais a sua qualidade de ensino lá. Quais são as leis espirituais que regem a adoração? Primeiro,
Primeira coisa, a quem devemos adorar? Somente a Deus. Não tem outra resposta. 4, versículo 10, foi a resposta que Jesus deu para Satanás na tentação. Como devemos adorá-lo? Aí, confirma o que a gente falou agora há pouco, Espírito em verdade, com entendimento espiritual. Deus é Espírito, não é isso? Qual a outra maneira de adorá-lo? Aí eu coloquei aqui. Gratidão permanente. Não tem uma adoração mais forte assim, que eu creio que Deus receba, é quando você, mesmo passando por dificuldades, por lutas, você agradece a Deus por aquilo. Pastor Josué, eu não costumo dizer isso para muita gente não, sabe? Mas na minha época, que eu passei 23 dias hospitalizado, foi uma época de muita experiência. Por isso que eu amo aquela música da Maria Marçal, né? Deixa, né? Naquilo que você vê perda, eu vejo ganho. Naquilo que você vê deserto, eu vejo processo. Então, eu não teve dias em que eu mais me rendi em adoração a Deus nesses dias que eu estava no hospital. Eu não tinha aquilo como uma perda. Uhum. Eu não tinha aquilo ali como um prejuízo, eu tinha aquilo ali como algo bom da parte de Deus, mesmo sendo picado 5, 6 vezes por dia para fazer exame, mas eu entendi. E entendi por que Deus quis aquilo para mim, permitiu. Me ajudou, certo? Qual a maneira de adorá-lo? Gratidão. É isso aí que eu costumo sempre dizer. É muito fácil você dizer, ô Jesus, muito obrigado pelo meu Corolla que tu me deu, não é assim? Agora dizer, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque hoje não tem nada aqui, mas eu estou satisfeito, porque tu é bom. Não é diferente? Gratidão. E por último, qual é o resultado da verdadeira adoração? Aí coloquei, bênçãos e favores especiais. E em teu temor, está lá, Salmo 5, você acha legal demais isso aqui, viu? E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu circuncidas do teu favor como de um escudo. Rapaz, isso aí é forte demais, certo? Aí eu não sei se dá tempo, Josué, mas aí eu mostrei, eu deixei aqui ainda para os alunos, os professores, alguns tipos de adoração. Isso também era um material que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha mais, rapaz. Encontrei aí, reformulei novamente. Ó. Dá para passar assim, né, mais rapidamente. Vai, eu não vou perder muito tempo, não. Eu vou deixar para quem quiser, bata um print aí, vai batendo um print aí, guarda aí para suas aulas, mas veja bem. Nós colocamos aqui alguns tipos de adoração. A adoração formalista, nós podemos ver quando aconteceu com Caim, né? Isso é chamado de quê? Letargia, não é uma liturgia, é uma letargia, porque é abaixo, né? Uma letargia está aí, adora a sua própria vontade, está zangado, torna-se um fratricida, mata seu irmão, né? A mente para Deus, torna-se um errante e transformou-se em um objeto de solicitude de Deus. Quer dizer, ele achava que aquelas frutas ali eram suficientes. Eu já vi até pregador dizer que Deus não recebeu as ofertas de Caim porque eram frutos. Isso não é verdade. Porque no Antigo Testamento se tinha as ofertas de cereais e Deus recebia. O problema da oferta de Caim não foi o fruto em si, foi o coração dele que não estava provido, né, de uma reciprocidade para Deus. Quer dizer, mas ele inovou ali, não foi? Não, ele inovou. Eu sei o que eu quero dizer assim, que ele achava que fazendo aquilo era o suficiente. É diferente da outra, para sair. A próxima agora é eu acho que Caim ali também pensou assim, o Abel é pastor, vou oferecer ovelha, eu sou agricultor, vou oferecer o que eu tenho, né? Mas assim, não é exatamente por aí, né? O culto, a adoração, ela depende de certos critérios divinos, não é que eu estou dizendo. Mas vamos lá, isso é uma parte meu aqui. Não, cada um tem a sua maneira de pensar. Eu acho que também tem um probleminha ali com aquela oferta dele. Eu vejo o problema daquela oferta ali, não era... Ele disse que Deus não atentou para a oferta e nem para ele, nem para isso, porque não era a oferta em si. O problema estava no coração, porque o importante não é a oferta, o importante é como o ofertante está. Eu costumo sempre dizer que o dízimo que você dá, até o dízimo que você vai dar na igreja hoje, Deus vê como é que você está dando.
Você está dando para se ver livre, você está barganhando, é um dízimo. Mas se você está entregando a Deus e agradecendo porque já recebeu o salário, esse é o dízimo certo. Mas como é que queima as frutas, Aurélio? Hein? Como é que ele ia queimar, sacrificar as frutas? Não, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Penso que tinha não se oferecia, rapaz, os cereais. Os cereais, eles eram trazidos para os sacerdotes Sim, mas alimentarem, e Deus aceitava ali. Eu sei, porque mas era uma parte da tribo de Levi. Mas não assim, para... Porque eu entendi que eles foram oferecer uma espécie de holocausto, né? De uma oferta queimada. Mas tudo bem. Não, mas a oferta queimada existia no Antigo Testamento. Queimando fruta? Queimando o cereal, sim, senhor. Se colocava. Existia. Depois você vai me ensinar. Depois a gente vai ver isso, né? Mas Pronto. aqui nós temos aqui ao contrário, já temos a oferta devota de Abel, que não é, olha, entendam bem, não era questão do fruto ou do animal. Todos dois eram ofertas. O problema maior era o coração de Caim, que não estava preparado para aquilo. Ele não estava pronto. Agora, a palavra certa. Ele não estava oferecendo em espírito e verdade. Estava oferecendo de maneira letárgica, de maneira religiosa. Já aqui não. Ele vai oferecer aqui o primeiro animalzinho, né, a primícia do seu rebanho, que alguém diz assim, não, é porque era sangue. Não, não era porque era sangue. É porque Deus recebeu porque era de coração. Foi feita com a alma, foi feita com sabedoria, foi feita com humildade. Pronto, essa é a diferença. Aí você vai ver aí, eu coloquei bem rápido. Ó. Seu sacrifício foi com derramamento de sangue, tem a ver com a expiação, confissão imediata de pecado, expressão de fé na imposição de um substituto, aquele animalzinho, já apontava para Cristo, é uma tipologia, certo? E número 4... esse tipo de sacrifício representa o grande amor de Deus pelos pecadores, né? Que é exatamente a maneira que nós entendemos São João 3,16. Jesus Cristo é aquele carneirinho, é aquele sacrifício. Muito bem. Essa é as duas primeiras, né? A adoração devota e de Abel e a adoração formalista de Caim. Aí nós temos agora a adoração de gratidão, né? Temos duas aqui, eu vou falar da primeira. A de gratidão é quando Noé... Assim que Noé desce da arca, ele faz um altar a Deus, não é verdade? Para agradecer por ter escapado, né? Porque ele viu a tragédia que o mundo enfrentou e ele, né, escapou com a sua família. Então, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é oferecer a gratidão. Então, isso por que nós não podemos aplicar para nós hoje? Nós estamos aqui, eu e você, hoje vivos. Quantos nos já morreram? Quantos não estão prejudicados? Quantos não estão passando dificuldade? Quantas famílias não estão destruídas? Mas nós estamos com as nossas famílias, nossos filhos, servindo a Deus. Então, isso é motivo para todo dia nós dizer, Senhor, eu não mereço não, Senhor, mas Tu é bom. Isso é gratidão, oferta de gratidão, né? E agora, essa daqui, muita gente às vezes não entende, mas é uma oferta. Tem gente que, isso é coisa de pastor, que gosta de dinheiro, dizer que você adora a Deus com seus dízimos e oferta. Tem tudo a ver. Porque isso aí é a materialidade da sua adoração. Que é muito fácil dizer, Deus, eu te amo, Senhor, mas se for para te dar dinheiro, fica aí que eu fico aqui. Não. Eu creio que as ofertas e os dízimos, elas têm que serem dadas de coração. E aqui nós colocamos aqui exatamente essas duas fotos, você está vendo aí, está perto uma da outra, mas aqui mostra o quê? O dízimo de Abraão de um lado, que deve ter sido um dízimo alto, viu? Foi os despojos da guerra. Não era muita coisa, não era não, Jodas? Se você for observar o que foi que não rendeu ali para Abraão daquela guerra, né? Porque os despojos ficavam tudo para o vencedor, né? E aí, quando o Melquisedeque se apresenta, Abraão vai e dá ali o quê? O dízimo de todos aqueles despojos, né? Mas também Jesus ensina que a oferta de uma viúva com 2 leptos tinha mais valor do que toda aquela quantidade que os fariseus davam. Vamos entender isso. É muito simples. Porque, como eu disse, quando Deus vai olhar... Aliás, quando você vai dar sua oferta, Deus observa, não é o valor que você está levando para a casa do Senhor. Não é a espécie, né? O valor em espécie. Para Deus é indiferente. Para Deus é indiferente. O que Deus vai ver é como você está adorando. Então, Jesus ali, ele olhou para aquela viúva com 2 moedinhas e disse para os fariseus que estavam dando de muito dinheiro, né? Ele disse, vocês estão vendo aqueles homens dando aquela quantidade de dinheiro? Estão dando porque está sobrando, é dinheiro demais. Agora, a oferta que me agrada é essa daqui.
Porque essa pobrezinha dessa viúva só tem 2 moedinhas. E é tudo que ela tem. E é tudo que ela está me dando. Então isso aí é que apega a Deus. É isso aí é que faz Deus ficar maravilhado. É isso aí. Parece até uma contradição, Deus ficar maravilhado. Mas é mesmo. Jesus Cristo ele provou isso, né? Aí nós temos também, pastor Josué, essa quinta adoração. Só falta 2 só. Vou ser bem rápido aqui, bem sucinto. Adoração através da confissão de pecado. Como é que pode? Mas se você der uma lida com calma no Salmo 51, você vai entender como foi que Davi confessou os seus pecados. Ele usou o quê? Um salmo, nós chamamos na Bíblia, né, na teologia, de salmo penitencial. Davi se penitenciou. E nesse salmo aqui, se você vai, desde o versículo 1 até o versículo 12, ele vai mostrar aqui a confissão dos seus pecados, tudo de um por um. Ó. Confia em Deus, confessa seu pecado, pede para ser lavado, pede para ser purificado, pede para Deus esconder o rosto, porque ele sabia que Deus via tudo, para apagar suas transgressões, pede um coração e um espírito estável, pede a presença do Espírito Santo na sua vida constante e, por último, pede a volta da alegria da salvação e um espírito voluntário. Então, quando você lê esse salmo, você vê ele sendo um salmo penitencial em forma de adoração. É uma maneira que pouca gente entende, acha que porque pedir perdão é muito humilhante, mas é humilhante sim. Mas se o Espírito levar você para a realidade daquilo que você vai fazer, como Davi fez, acaba se tornando o quê? Algo benéfico, né? Adoração. E por último, para a gente terminar, a gente encerra com essas 2 adorações. 2 velhos, numa terceira idade, ou muito mais talvez, né? Simeão e Ana, com 84 anos, né? Ali no templo, e por isso que eu digo, ó, aqui se cumpre, Josué. Espírito e verdade. Se não houvesse isso, eles teriam entendido que ali aquela criancinha era o Messias de Israel. Por que ele entendeu que aquela criancinha era o Messias? Porque o Espírito revelou. Eu digo, a verdadeira adoração tem que ser revelada. Ele estava lá no templo e de repente o Espírito Santo levanta meu servo porque está chegando aí o prometido, o Messias. Então ele se levantou sem nenhum vacilo, pegou a criancinha e adorou a Deus. Assim como Deus ofereceu seu filho para nós, ele vai, pega a criança e oferece a Deus. Já faz ali o ritual, né? Está aqui, ó, Senhor. Despede o teu servo porque eu já estou satisfeito. Eu já vi a tua salvação. Precisava ter muita fé para ver a salvação da humanidade numa criancinha, no recém-nascido, né? Quantos anos ele esperou, hein? Quantos anos não estava esperando. Então, esse aí é adoração na velhice, né? Eu estou velho, mas a Bíblia diz ainda velhos darão frutos, né? Então, eu acho que só isso mesmo, está aí a conclusão. Sua conclusão. Nossa conclusão é essa mesmo, que está aí, eu vou só reforçar, né? Vou nem ler muita coisa não, né? O capítulo 4, como eu disse, este capítulo desse encontro maravilhoso nos dá essa lição maravilhosa sobre a verdadeira adoração, né? E aí nós temos aqui, nesse Evangelho 4, né? Nesse Evangelho do 4º capítulo, essas 2 lições valiosas que está aí, está na revista de você pode ampliar, pode melhorar mais ainda. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade de quê? De satisfazer a necessidade de Deus, porque todos nós temos essa parte que só pode ser preenchida com Deus. Quando não há esse conhecimento, por isso que existem as religiões, por isso que existem os rituais, né, que não são verdadeiros, porque dentro da pessoa tem essa necessidade. E segundo, é que, como está escrito, em Jesus a verdadeira adoração surge como o movimento que se inicia no interior, é lá dentro. Tudo isso resulta de uma experiência viva em Cristo, né? Então, eu quero terminar dizendo que, assim, né? Eu creio, né? Por exemplo, na minha conversão, eu já, sem nenhum entendimento, eu já comecei a adorar a Deus, sem nem conhecê-lo ainda direito. Amém. Né? Mas é bom. Então, só isso mesmo que a gente Aurélio, tem para dizer, viu? Que seria bom de poder continuar.
Mas, infelizmente, nosso tempo está terminado e a gente quer agradecer a sua presença, os excelentes comentários que o nosso querido professor aqui nos trouxe, né, irmãos? Creio que vai ser enriquecedor para vocês e para todos nós. Eu digo que é sempre um privilégio. Eu estou aqui recebendo um mestre para me dar aula e eu abro para que você possa assistir também, tá certo? Faça isso, curta, comente, compartilhe este vídeo, você estará nos ajudando. E ore por nós, acima de tudo, mais do que tudo, ore por nós, porque nosso desejo é fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e cremos que esta é a vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Até a próxima. Morélio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Muito José. obrigado. Até a próxima. Deus Amém. quiser. Amém.